Então, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, via Zoom, meu nome é Ana Paula, eu sou gerente das bibliotecas da Fundação Dom Cabral e hoje nós estamos aqui com a Monize, que é gerente da nossa conta da Base EMES, e a Monize vai dar um treinamento, né, Monize, para a gente, uma capacitação, né, especialmente para os associados e também aberta a toda a fundação, tá? Então é isso, deixo agora para a Monize. Muito obrigada, Ana. Queria pedir primeiro para todo mundo deixar o microfone no mudo enquanto não tiver dúvida, e aí desmutar só para tirar as dúvidas, para a gente não ouvir nenhum eco. Podem me perguntar todas as dúvidas, todo o suporte pesquisa pontual, tudo que vocês estiverem fazendo, pode me mandar, eu ajudo vocês com as pesquisas, aonde buscar. Eu faço a pesquisa, mando para vocês e depois mostro como que eu fiz. Então, assim, eu estou aqui para isso, espero que vocês usem bastante, eles têm muita informação e contem comigo para o que vocês precisarem de ajuda, tá bom? Eu vou começar explicando um pouco da plataforma. A primeira coisa é o meu EMES. Aqui vocês conseguem, caso vocês entrem e a plataforma estiver toda em inglês, aqui vocês conseguem mudar para português. Então, a primeira coisa, em meu EMES, configurações da conta. Aí ele vai mostrar aqui idioma da interface. Você pode deixar em inglês ou mudar para português, tá? Então, primeira coisa para vocês entenderem todo o resto de maneira mais fácil, tá? Aqui a gente tem os clippings. O que são clippings? São e-mails que chegam automaticamente caso vocês monitorem algo com certa frequência. E vocês precisam me passar. Por exemplo, eu quero monitorar a Vale. Eu quero monitorar o setor de tecnologia. Eu cadastro para vocês e vai chegar para o e-mail do login, tá? Então, ele chega automaticamente toda vez que sai uma nova publicação sobre isso. O EMES, ele se divide em 3 pilares, que é o pilar de empresa, que a gente traz o perfil das companhias, o pilar setorial, que traz as análises industriais, e o pilar de país, que é de dados macroeconômicos. Eu vou passar um overview de todos os pilares, na verdade, e o que vocês acharem mais interessante, quiserem que eu me aprofunde mais, por favor, é só falar. Então, no perfil de empresa, a parte que a gente mais usa se chama classificador rápido. Então, é só colocar o mouse sobre empresa, ele vai abrir essas abinhas no fundo e você seleciona aqui o classificador rápido. No classificador rápido, o que é o classificador rápido? Ele é uma série de filtros que vai te trazer uma lista de empresas de acordo com o que você quer. Então, vamos supor que você quer, serve para prospecção, serve para você ver as empresas de um determinado segmento com um determinado faturamento. Então, é uma porção de filtros, até múltiplos dados financeiros, que você consegue ver. Se você quer uma linha específica do balanço, você consegue filtrar aqui e trazer as empresas de determinado segmento, determinado estado, com aquele perfil, tá? Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho o classificador rápido. Dá para você filtrar por região e país, por cidade, por estado de operação, se a empresa está operando, se está fechada, por setores. Setores, o que é interessante, aqui a gente tem 3 classificações, que é EMES 14, tá aqui embaixo, todo mundo consegue ver? EMES 14, NAICS e KNAI. EMES 14 são 14 indústrias que o EMES juntou e considera as mais importantes globalmente. Então, vai ter setor automotivo, setor de manufatura. Já o NAICS e o KNAI, eles são bem mais específicos. Então, vai ter produção de peças automotivas, produção de veículos, montagem de veículos. Ele é bem mais específico. Então, se você selecionar um dos 14 do EMES, ele vai trazer bem mais resultados. Mas se você quer algo específico, acaba sujando sua busca. Então, é legal usar o NAICS, que é a classificação norte-americana, ou o KNAI, que é a nossa classificação brasileira do IBGE, né? Então, eu vou clicar aqui em KNAI, porque o pretinho é o que está sendo usado aqui, né? Então, a letra em azul
selecionei e aqui ficou a letra em preto, então significa que eu estou vendo por KNAI agora. E aí eu consigo digitar, por exemplo, varejo. Ele vai trazer comércio de varejo por atacadista de veículos automotores, caminhonetas e utilitários. Então, ele é bem ramificado. Tem uma série de classificações de varejo. Então, você pode selecionar aqui um setor, vou colocar, por exemplo, cosméticos. Fabricação de sabões, detergentes, detergentes, cosméticos, perfumaria, higiene, medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria. Então, tem uma série de classificações. Eu posso selecionar aqui no quadradinho quais eu quero ou buscar todas que citam cosméticos, que são 9 setores de 2.369. Então, selecionei o setor de cosméticos. Aqui do lado, ele já atualizou para o setor de cosméticos. Quer ver? Eu vou tirar o filtro. Então, eu tirei, não tem filtro nenhum de indústria. Ele vai atualizar de novo aqui. Atualizou. E ele está trazendo 334 mil empresas, sem filtro nenhum. Então, essas são as empresas do Brasil. Se eu quiser ver o setor, então eu vou digitar de novo. Ele já vai atualizar automaticamente. Então, cosméticos, selecionei tudo. São 9 setores que tem cosméticos. Ele está carregando. E agora ele trouxe 19 mil resultados, porque ele já fez esse primeiro filtro. É muito legal ir fuçando na plataforma, clicando. Por exemplo, se eu vier aqui em adicionar mais, eu consigo adicionar bolsa de valor. Então, aqui eu estou só com o Brasil, só vai aparecer Bovespa, mas se eu estivesse olhando Latam, apareceria as outras bolsas. Estado, então vamos supor que eu quero olhar só do Espírito Santo. Eu clico aqui em Estado, aplicar. Ele vai criar um filtro para eu digitar o estado. Então, eu vou digitar aqui Espírito Santo. Está demorando um pouquinho, mas ele vai aparecer as opções embaixo de quais os estados. Ele já fez o filtro. Ó. Ele, como Espírito, e eu dei Enter, ele já filtrou aqui, trazendo tudo por Espírito Santo, tá? Tá aqui. Eu vou voltar lá só para continuar os filtros. Então, tem uma série de outros filtros. Bolsa de valores, auditores financeiros, índice, descrição dos negócios e produtos. E aqui, os outros filtros financeiros que eu consigo colocar. A gente está olhando em milhões de dólares, mas a gente consegue pôr em real, consegue mudar a escala, consegue mudar o ano do que a gente está falando. Se quer ver 2009, se quer fazer uma comparação no ano de 2017. Então, aqui você consegue colocar todos os parâmetros para sua pesquisa e aqui você pode usar tanto a reguinha para colocar os valores ou clicar nesse inserir valor específico. E aí você vai colocar. Por exemplo, eu quero ver empresas no ramo de cosméticos que tenham uma receita no ano de 2019 de no mínimo 1 milhão de reais. Então, se eu colocar uma aqui e no máximo 500 milhões, ele está atualizando o tempo inteiro a base de acordo com os filtros que eu estou colocando, tá? Então, atualizou para 4 mil empresas. Aqui eu tenho então tem ativos, tem lucro, prejuízo. Eu cliquei aqui em adicionar mais, tá? E aí tem EBITDA, tem índice de endividamento, receita, ganho por preço, ativo circulante, passivo circulante, dívida líquida, caixa. Uma série de indicadores que você consegue fazer toda a pesquisa market cap, então valor de mercado, lucro por ação, valor da empresa, uma série de indicadores que você consegue aplicar e trazer no filtro, tanto no filtro quanto no resultado, tá? Então,
nós fizemos a busca aqui do jeito que nós queríamos, de 334 mil empresas foi para 4 mil, e aí, clicando no, apesar dele já atualizar na direita, eu cliquei no botão busca, porque aí ele vai abrir numa outra tela que eu consigo exportar para Excel, tá? Então, abriu essa tela, é só clicar no botão busca, laranjinha, ele abriu essa tela. Nessa tela, ele vai trazer todas as colunas que eu quiser que apareçam de todos aqueles filtros para essa seleção que eu fiz. Então, o que eu posso fazer aqui? Clicar no exportar e aí eu vou selecionar que informações eu quero. Então, cliquei aqui em informações da empresa. Ele pode trazer o setor, a cidade, o estado, código postal, todas essas informações. Se eu quiser que elas saiam, eu tenho que passar para o quadrante da direita, pontos de dados selecionados. Então, eu quero que vá tudo, eu seleciono esse aqui, passa tudo. Se eu quiser que vá só, por exemplo, o setor, eu clico só no setor e passo para cá. Então, o que eu selecionar para o quadrante da direita, pontos de dados selecionados, ele vai me exportar para Excel. Aqui são informações da empresa. Se eu quero os dados financeiros, eu consigo exportar balanço de vários anos de uma empresa. Então, de 19, 18, 17. Consigo selecionar todos. É claro, eu vou deixar um só para não ficar tão pesado, já que eu quero exportar quase todas as colunas. E vou passando aqui as colunas que eu quero. Eu quero o balanço completo, DRE, enfim. Vou selecionando as colunas. Aqui os ratios, os indicadores. Então, quais indicadores eu quero? Retorno sobre ativos, índice de lucro, margem de lucro, estoque, movimentação do ativo circulante, liquidez corrente. Todos esses indicadores a gente consegue ter desde que a empresa, é claro, tenha divulgado, tá? Então, a gente vai passando. As empresas que elas não divulgam balanço, a gente traz uma estimativa da Calux, que é um parceiro nosso. Acredito que em dezembro já vai entrar o Serasa, a gente está trocando da Calux para o Serasa. É uma fonte, a gente tem mais de 2.500 fontes globalmente, e a Calux é uma de nossas fontes. Então, para as empresas que não têm o balanço publicado, para a gente não deixar vocês sem informação nenhuma, é claro, não tem como ter certeza, até porque a empresa não quer isso, mas a gente faz uma estimativa, tá? Então, o nosso fornecedor era a Calux, agora será o Serasa. E dados de mercado. Então, passei todos os dados que eu queria exportar e vou clicar aqui em enviar. Ele está pensando e ele vai me voltar com o Excel, que eu quero também abrir e mostrar para vocês o exemplo do Excel. Ele já baixou o Excel aqui, no canto esquerdo. Aí eu vou clicar para vocês terem noção. Então, é bem rápido, apesar de eu ter exportado tudo. Então, aqui ele trouxe as empresas com o filtro que eu selecionei e os dados financeiros da empresa. Ou talvez tenha sido meu filtro. Deixa eu fazer um outro filtro aqui para mostrar os dados. Aqui em visualizar critérios, você consegue ver que filtro que por eu ter colocado Espírito Santo... O Guilherme, vem aqui. Acho que... Oi? Acho que já. Alguém está com dúvida? Não. Então tá, eu vou trazer um setor de energia e não vou colocar um estado, que aí fica mais fácil de vocês verem os dados. Então, cliquei no busca, filtrei por energia, cliquei no busca. É no computador aqui. E vou fazer a exportação. Então, vou voltar lá e exportar as colunas. Para a gente ver as empresas com os números mesmo. Ele está pensando, exportou
Aqui os dados das empresas que eu selecionei agora do setor de energia. Aqui já vem mais completinho porque são empresas que divulgam, né? Então, aqui os números vêm mais preenchidos, né? Então, se a gente olhar, todas as colunas que eu coloquei, se é listada, se é não listada, o status dela, estado de operação, principais produtos, data de constituição, receita, ativo, estoque, todos os dados que eu trouxe, que eu selecionei, ele vai trazendo conforme ele vai tendo a informação, tá? Então, aqui todas as grau de alavancagem, todas as colunas que você tem interesse, você clica aqui para exportar e ele vai fazer no Excel para você de uma maneira que vocês consigam manipular esses dados e fazer comparativos. Saindo dessa tela, o que é legal, você quer ver uma empresa específica. Você pode clicar nela aqui, então vou clicar na CPFL, vou abrir aqui numa nova guia, ou digitar ela aqui. Por exemplo, eu quero ver a Vale. Se eu digitar Vale, ele vai trazer todos os resultados que tenham essa palavra, né? Tanto a empresa quanto o setor aqui, mineração e siderurgia, mineração, publicações, então ele vai trazer tudo. Eu quero ver a empresa, que é a Vale SA, então eu clico aqui, Vale SA. É a mesma tela que vai abrir para a Vale, é essa que eu cliquei na CEMIG, ali na empresa que estava em azul, e ele entra no perfil da empresa. E aqui são todas as informações da empresa. Vale, ó, é a mesma tela, para Vale e para a CEMIG, tá? Então, olhando a Vale, a gente consegue ver aqui as informações corporativas. Então, qual setor ela está registrado, uma breve descrição dela, o endereço, um telefone, o site, o número de funcionários, de empregados, capital registrado. A gente consegue ver os principais executivos. Se eu clicar aqui em mostrar mais, vai mostrar mais 34. A composição acionária da Vale, as subsidiárias, empresas similares. Os negócios de M&A são fusões e aquisições. Eles são interessantes para olhar investimento. Então, você consegue ver investimento que está entrando no Brasil, que está saindo do Brasil, investindo naquela empresa. Aquela empresa está investindo em quê? Então, essa seria um negócio de M&A. Aqui, do lado direito, a gente consegue ter o balanço da Vale e ele é exportável para Excel. Então, isso é muito bacana, que geralmente os documentos financeiros vêm em PDF e não são editáveis, tá? Então, isso é bem bacana para fazer uma análise. A gente já traz um gráfico com alguns dados, mas é claro, se vocês quiserem editar esse gráfico, é só ir clicando, selecionando os indicadores e ele vai atualizando aqui em cima, tá? Então, ele já vai atualizando o gráfico. Ele traz também aqui do lado um jeito fácil de mostrar para vocês se cresceu, se aumentou, se diminuiu, que são as setinhas em verde para aumento, né? Em vermelho para baixo para diminuição. Eu tenho uma pergunta. Só um segundo que uma pessoa aqui da sala está fazendo, aí eu já chamo você. Só um minuto. Você falou da exportação dos dados para Excel. Ali naquele... Sobe um pouquinho, só para eu te mostrar. Ali tem exportar, né? Isso. Mas é só esse gráfico ou tudo? Até os dados do lado esquerdo ali também tem como ser exportados? Tem como exportar tudo. Eu vou te mostrar já. Esse exportar aqui é só do balanço. Ok. Mas para exportar tudo seria aqui no Report Builder, que eu já vou entrar nele, tá? Aí dá para exportar tudo. Mas para exportar só o balanço, que muita gente pega só balanço em Excel, aí fica aqui. Tá bom? Mas eu vou mostrar que dá para exportar tudo, tanto para Excel quanto para PDF. Tá bom? Qual era a pergunta pelo Zoom? Também era essa da exportação. E se eu tenho acesso aos dados desses, ou de sociedade, dos principais sócios,
ou dos principais executivos, se eu tenho acesso a algum dado de contato deles. Não, isso a gente não traz. O único contato que você vai ter vai ser esse aqui de cima que eu estou selecionando. Só o geral, né? Só. Isso por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Uhum. A gente teve por um tempo contato profissional das pessoas direto e gerou muita reclamação. E agora com a lei a gente nem procura investir nisso. A gente até pensou em fazer uma parceria com o LinkedIn, na verdade, mas aí com essa questão da lei, a gente não é um caminho que a gente quer seguir. Então, é só o nome mesmo e o contato genérico aqui em cima, tá? Então, Tá joia, obrigada. Imagina, à disposição. Então, aqui traz os dados do balanço do lado direito, os documentos financeiros, então o relatório anual da Vale, os documentos publicados por ele, o balanço do Q3 de 2018, em PDF, né? Aqui em cima o diferencial é que você consegue exportar para Excel. Aqui alguns comparativos de mercado, preço, market cap, as notícias, então as últimas notícias envolvendo a empresa, a Vale, essa notícia, Petrobras cancela a negociação com a Prom de hoje, então outra notícia de hoje, aqui são todas, na verdade, notícias de hoje que citam a Vale, tá? Relatórios. Nessa parte de relatórios, você pode ver tanto relatórios do perfil da empresa, então analisando só a Vale, ou relatórios setoriais, então no setor que a Vale está inserida. Eu vou trazer mais para cima aqui, porque aqui a gente vai olhando abinha por abinha. Então, para olhar os balanços, ele está aqui também, você não precisaria clicar só aqui, você pode usar essa abinha de cima. Notícias, eu vou clicar só para a gente ver. Então, as notícias trazendo a Vale estão aqui, é só clicar em cima dela que você consegue ver a notícia, tá? Aqui é um link. E tem a fonte também, Valor Econômico, Jornal O Tempo, Estadão. Então, a gente traz as fontes e também a data da notícia. Estadão, dia 26 de novembro, tá? Todas as notícias envolvendo a Vale. Os relatórios, se a gente clicar aqui em relatórios, eles vão trazer os relatórios setoriais e os relatórios em relação à Vale apenas. Então, o perfil da Vale. Aqui são os relatórios de empresas, tá? Aqui, empresas similares. Essa parte é muito bacana. Por quê? Caso você queira fazer uma comparação de 10 empresas que concorrem com a Vale, você quer fazer, não precisa ser nem do mesmo setor, tá? Se você clicar em empresas similares, automaticamente ele vai te trazer as similares do setor, as concorrentes da Vale. Então, tem aqui algumas. Vamos supor que eu não quero essas empresas, eu não quero essa marca, eu quero outras. Você deleta aqui, é só você colocar o mouse em cima e aparece o xizinho, tá? Se eu tirar, tome o xizinho. Você deleta as empresas que você não quer na sua busca e você clica aqui em adicionar empresas. Então, eu quero procurar, por exemplo, a Vulcabras, que é... Não achou. Deixa eu ver, Petrobras. Ops, eu digitei errado. Petrobras, ele trouxe uma série de empresas, então não só a Petrobras, Braskem, BRF, ele trouxe uma série de empresas que tratam o resultado que eu pedi. Então, Inova, eu vou aplicar e ele vai inserir naquelas empresas que eu estava olhando. Então, é uma maneira de fazer uma busca personalizada com as empresas que eu quero. Então, dessa maneira, você consegue adicionar também as colunas que você quer. Aqui está mostrando receita, lucro, ativo, mas eu não quero ver isso, eu quero ver outras colunas. Eu venho aqui em adicionar financeiros e aqui vai ter uma série de indicadores financeiros. Então, se eu clicar no mais aqui, ele vai mostrando salário, despesas com empregados, despesas com TI, todos os campos aqui que eu posso selecionar para trazer na minha comparação com as empresas que eu quero, tá? Então, você vai selecionando, aplicar
ele vai atualizar aqui e trazer as colunas que eu quero. Isso também você consegue exportar para Excel, essa sua comparação entre empresas, tá? E ela é bem editável. Aqui, negócios de M&A. M&A, como eu falei, são as fusões e aquisições. O login de vocês está travado, é porque esse é um pacote separado, na verdade. Então, o login de vocês não permite ver essas fusões e aquisições, tá? Mas aí, se vocês tiverem interesse mais para frente, a gente pode conversar, fazer... Eu posso fazer uma pergunta? Claro, fica à vontade. Deixa eu colocar o vídeo aqui. Porque está até um comentário aqui do pessoal lá do Sul, da Fritz Miller, e é uma dúvida que eu tenho. Eu sou gerente de médias empresas, e eu estou vendo aí os dados de Petrobras, Vale, Braskem, Raízen, enfim, só em gigante, empresa grande. Uhum. Os dados de médias empresas não estão tão disponíveis na internet como os de grandes, principalmente as SAs, que é fácil rastrear esse dado aí em diversas fontes, como vocês fazem. Como que eu trabalho para médias empresas? Assim, o que nós chamamos de médias empresas aqui na Fundação é até 500 milhões de faturamento ao ano. Como que é essa... Não sei se eu estou antecipando alguma coisa que você já ia falar, se tiver, você me desculpa. Mas como que nós temos as mesmas informações que você está passando aí da Petrobras, da Vale, para a empresa média? Depende se ela publicar o balanço ou não. Se ela não publicar, não vai ter todos os indicadores, vai ter apenas uma estimativa. Leonardo, você quer me passar o nome de uma empresa para eu verificar se tem na base? Para a gente fazer essa busca? O pessoal lá da Fritz Miller passou um aqui no chat que chama Ecofibras. Só um segundinho. Desculpa, Leonardo, fala de novo. Ecofibras. Nome fantasia é Eurofios de Blumenau. Peraí, deixa eu ver. Isso. Correto. É essa? Parece que sim. Vamos clicar aqui para a gente ver o perfil dela, tá? Então, olha, ela não divulga o balanço. Então, você está vendo que aqui tem a estimativa da receita dela, da Calux. Então, ela traz a estimativa, mas assim, informação do endereço, do contato, do número de empregados, do capital registrado, principais executivos, empresas similares. Isso você teria, tá? Se tivesse alguma notícia da Ecofibras, algum relatório, você também teria. É que ela não saiu nas notícias nas fontes que a gente monitora, tá? Porque senão, independente de ter balanço publicado ou não, você teria. Então, assim, se eu clicar aqui em relatórios, ele não traz nenhum relatórios, mas ele traz o setor, que aí, se você quiser, você consegue ver relatórios do setor, mas a empresa não tem nem relatório, nem notícia. Ok. Então, Legal. Oi, eu que pedi, Raquel aqui da Fritz Miller, é que amanhã a gente está indo lá para fechar um PAEX. E ele deu algumas informações sobre faturamento, a gente queria verificar se realmente estaria de acordo, mas só porque assim, o nosso... para prospecção de PAEX é médias empresas, né? Então, para a gente ver que tipo de informação de médias empresas traz, que vai para a gente no fechamento ou na pesquisa de agendamento de perfeito, Raquel. prospecção, né? Então, para ver que tipo de informação traz atualizada e tudo mais. O jeito melhor de a gente ter um exemplo mais nosso do dia a dia, né? Uhum. A empresa Ecofibras, ela não tinha um balanço divulgado, mas toda a informação da empresa, de número de funcionários, de local, isso a gente consegue. E tinha a estimativa, tá? Um jeito de você fazer isso, por exemplo, se vocês olham por receita, seria o filtro até 500 milhões ano, você falou, né? Em reais, certo? Isso. Então, o ideal seria fazer aqui o filtro. Então, de 334 mil empresas, ele retornou 319 mil. Deixa eu voltar lá. Tá. Porque eu dei Enter, ele já foi para a página de busca direto. Então, eu vou inserir aqui um valor específico, 500 milhões, é um máximo, eu estou pondo um máximo, 500 milhões ano de reais, tá? Então, ele já atualizou aqui, ó, 319 mil empresas, tá? E aqui está o faturamento, ó, tá por ordem de receita, né, na verdade, por ordem de receita, tá?
Então, Ok. essas seriam as médias empresas, tá? Chubb, Rodia. Aqui você teria uma noção do que vocês classificam de média, mas é aquilo que eu falei. Se essa empresa divulgar o balanço, vocês terão todos os dados que eu mostrei. Se ela não divulgar, como aqui ele pediu, só a estimativa. Tudo bem? A sua dúvida ficou respondida? Não, tá, no meu caso tá ok. Tá. Tem uma outra dúvida relacionada Aqui ao também, a caminho. gente só queria ver quais as informações que trazia do importe menor, né? Mas ok, obrigada. Perfeito. O seguinte, quando você fez o filtro de até 500 milhões, trouxe para a gente algumas empresas que a gente sabe que o atendimento aqui na Fundação seria via grandes organizações, Rodia, Sangoban. Eu queria saber se esse faturamento ele é pelo CNPJ da empresa, pela unidade de negócio, ou se ele é um faturamento presumido do grupo. Não é do É por não CNPJ, né? grupo, é por CNPJ. Se a gente clicar aqui, tanto que você consegue buscar por CNPJ a empresa, tá? Então, aqui ele vai ter o CNPJ especificamente dessa... Entendi. Tanto que, quando eu digitar, por exemplo, Petrobras, você vai ver que vai achar um monte, porque Sim. ele é por CNPJ, tá? Aí ele não traz um consolidado do grupo, de né? holding. Isso Entendi. já está no nosso roadmap, tá? A gente vai desenvolver isso. Entendi. Não que ele vai fazer um dado consolidado, mas você vai conseguir ver quais são as empresas que compõem a holding. E aí você consegue juntar nas suas buscas, igual eu fiz ali, você vai conseguir ter um filtro de juntar por holding e aí extrair os dados. E aí você faz a soma ali. Beleza. Mas ela vai fazer de maneira separada, mas vai ter uma flagzinha que você consegue visualizar. Isso para o primeiro tri do ano que vem, espera-se que esteja pronto. Mas hoje é só por CNPJ mesmo, tá? Beleza. Então tá. Eu entrei na Chubb, que é faturamento até 500 milhões ano, né? Nesse CNPJ. Então, o exemplo de uma média empresa. Então, aqui a gente tem o balanço, ela divulga, a gente consegue exportar, notícias, relatórios, empresas similares, tudo aquilo que eu havia mostrado. Uma outra coisa que é muito legal é o Report Builder, que é essa ferramenta que está aqui na direita, tá? Se a gente clicar nela, ele vai trazer todas as informações que vocês viram na tela inteira, então não só para exportar o balanço, para exportar todas essas informações corporativas, principais executivos, tudo que você vê da empresa aqui, você consegue exportar. Então, clicando em Report Builder, ele já seleciona algumas colunas que ele considera as mais importantes, tanto de notícias, relatórios de corretoras, enfim. Ele já seleciona algumas coisas, adicionei algumas mais. Você pode editar, né, o que você quer. Você pode salvar esse filtro e sempre usar o mesmo filtro para todas as exportações que você fizer. E você consegue exportar em PDF ou em Excel. Como a gente já fez uma exportação em Excel, eu vou exportar em PDF agora, só para a gente ver. Então, aqui, no outro que a gente exportou, a gente viu uma série de empresas com uma série de dados. Aqui são mais dados, mas de uma empresa específica, tá? Então, vai trazer notícia, relatório. No outro eram dados financeiros de uma série de empresas que eu fiz um filtro. Então, clicando aqui, ele baixou o PDF e a gente vai ter, em poucos segundos, muita informação sobre a Chubb. Obrigada. Muita informação sobre a Chubb. Então, aqui vem o CNPJ que estamos tratando, endereço, algumas informações. Aqui é o índice do que ele traz, informação da empresa, dados de contato, classificação da indústria, descrição do negócio, principais executivos, composição acionária, todos os campos que a gente viu, notícias, balanço, ele vai trazer aqui para a gente. Então, aqui o endereço, CNPJ, com natureza jurídica, uma descrição do negócio da empresa, os principais executivos, composição acionária, aqui os principais indicadores financeiros, empresas similares. Então, tudo que a gente viu está aqui. Em poucos segundos, você consegue ter um PDF completo
com o balanço, todos os dados da empresa. As últimas notícias, tá? Então, ele trouxe as últimas notícias que citam a Chubb. Tem bastante notícia. Então, aqui, relatórios não tem. E finalizou o nosso relatório que a gente montou. Então, 15 páginas falando só sobre a Chubb. Em poucos segundos você consegue ter todo esse perfil da empresa, tá? Oi? Ah, não, pode deixar eu. Ficou alguma dúvida dessa parte de empresas? Ok. Perfeito. Então, eu vou passar agora para a parte do setor. A parte setorial, a parte mais importante do setor seriam os relatórios. Então, eu cliquei aqui em cima de setor, tá? E eu vou trazer aqui, nós temos algumas classificações. Essa é a do EMS, que traz as 14 indústrias. Então, se eu clicar em agricultura, ele vai me trazer uma série de dados sobre a agricultura. Se eu quiser algo mais específico, como eu posso fazer? Eu posso fechar aqui EMS e entrar em NAICS e olhar agricultura, silvicultura, caça e pesca. Se eu clicar no mais, ele vai abrir produção de sementes, plantação de soja, plantação de feijão e ervilha. Então, ele traz uma granularidade muito maior. E aí você pode ver o que você quer. Você só quer milho, você só quer arroz, você pode selecionar, tá? O setor que você quiser. Aí ele vai trazer as mesmas informações. Então, se a gente olhar aqui plantação de milho, ele vai trazer as mesmas informações que a gente está vendo, tá? Então, eu vou deixar em um mais abrangente para a gente ter mais informação, porque se eu focar só em milho é capaz de não ter tanta informação quanto agricultura, que é mais genérico. Então, vou deixar como agricultura. Aqui o que ele já traz, as estatísticas do setor, as indústrias-chave, as últimas notícias da indústria de agricultura, desculpa. Aqui ele mostra para vocês, mas se vocês clicarem, como vocês não têm o acesso de investimento, que é essa parte de M&A, ele só te mostra o título da notícia, ele não vai abrir. As principais indústrias nesse segmento de agricultura, então tem aqui Cargill, Cosan, uma série de empresas aqui. A descrição, né, do setor, como que a gente consegue ter isso de maneira mais granular. Aqui, ele vai trazer sugestões de relatórios, essa é a parte bem bacana que eu quero focar, tá? Então, aqui do lado tem os relatórios e você pode clicar em mais relatórios e principais fontes. O que é legal nesse principais fontes? Ele te recomenda, por quê? Quando você está olhando o perfil de uma empresa e ela fez um relatório sobre a Vale, a gente tem uma fonte que é boa, que é a Falck. Não necessariamente essa fonte é boa para falar sobre setor. Então, e não necessariamente essa fonte é boa para dar dados macro de país. Então, cada fonte ela tem um segmento que ela é melhor. Então, para relatório de indústria, quais são as melhores fontes? São a Mordor, são a Oxford, a Lide, BIS. Então, eles vão dando aqui algumas sugestões de fontes. Isso vai ser bacana quando a gente olhar o relatório. Então, subir aqui, a gente vai ver por aba. O benchmark é uma abinha que você consegue criar algumas produções, mas ela também não fica ativa para o perfil de vocês, então eu não vou passar nessa abinha. Vamos olhar de estatísticas. Então, eu selecionei aqui a agricultura e vou aplicar. Ele vai trazer alguns dados sobre a agricultura. Então, produção, aí tem aqui café, soja, ele trouxe milho, ele trouxe alguns dados aqui de alguns anos, inclusive uma projeção para 2020 de produção agrícola. Aí, se eu fechar, tem consumo, então tem tendência, comércio, tem mercado do trabalho, tem vendas. Então, tem uma série de indicadores aqui que vocês conseguem ver
E se vocês olharem, a gente está dentro da fonte BMI. Se vocês quiserem olhar os dados da Oxford, vão ser outros indicadores, tá? Então, clicou em Oxford, aqui a gente tem outros indicadores, investimento. Então, a gente tem 3 fontes aqui no setor de agricultura trazendo dados para a gente. Tudo isso a gente consegue exportar para Excel, tá? Que são as estatísticas do setor aqui. A gente consegue ver o ranking das empresas do setor. Então, aqui ele vai trazer a mesma tela que a gente estava no classificador rápido, que dá para exportar, folhear as colunas, mas agora para o setor de agricultura, silvicultura, caça e pesca, tá? Então, você consegue sempre exportar para Excel. Os relatórios, essa é a parte que eu acho mais interessante do segmento. Então, se, por exemplo, a gente clicou em relatórios, ele trouxe aqui um relatório setorial de carne, um relatório, um informativo agropecuário, café, trigo. Então, ele vai trazer uma série de relatórios agribusiness, ele vai trazer uma série de relatórios que você pode ir vendo na página o que te interessa e olhar o relatório. Então, eu vou abrir esse de agribusiness, que ele é da BMI, ele tem 87 páginas e ele foi publicado em 14 de novembro. Então, há 2 semanas atrás, tá? Eu só cliquei no relatório, ele vai abrir aqui, eu vou abrir um relatório para vocês verem que tipo de informação tem. Então, é da FIT, né, da BMI. O conteúdo dele tem uma análise SWOT do setor de agro, tem um forecast para os principais, para as principais commodities, né? Açúcar, grãos, laticínios, enfim, aqui um forecast. Tem uma análise de preço dessas commodities, tem um overview regional, então tem um outlook demográfico do Brasil. Se a gente der uma olhada aqui, só para vocês terem uma ideia, tem muita coisa, então, nesses relatórios, eles são muito ricos e eles enriquecem bastante, caso vocês vão preparar algum material, alguma apresentação, alguma análise. Se fosse... Então, aqui, páginas eu vou passar mais rapidamente. Naturalmente, inicialmente, eles imediatamente recusariam porque está na cabeça. Mas isso aqui é só para agribusiness, tá? Então, assim... Oi? China, Kong, Arábia Saudita, Japão. E isso eu estou no login de vocês. Vocês conseguem ter acesso a todos os relatórios globais que estarem no Brasil, vocês têm acesso. Então, vocês conseguem ter esses dados não só de Brasil, né? Dentro do relatório, vocês conseguem acessar. Então, assim, tem análise de preço. É um relatório super completo que vocês têm acesso na área de agro. Tá? Só para vocês terem ideia do tamanho do relatório e da quantidade de conteúdo que vai ter esse relatório. Alguma pergunta até então? Ah, é verdade. Deixa eu olhar aqui o chat. Eu não sei se eles estão... O que eu comentei com eles? O telefone seu está aparecendo sua fotinha. Eu comentei com eles que como eu nunca tive hemorragia e não tinha sintoma, eu percebi um volume quando eu emagreci. Aí eu percebi que tinha um volume e aí eu fui no médico para ver. Aí eles pediram os exames, aí eu mandei para eles, eu até te liguei para saber se queria ser copiado no e-mail. Deixa eu dar uma olhadinha no chat para ver as perguntas. Ecofibras, tá? A gente já respondeu essa. Médias e pequeno porte. Acho que não tem dúvida nenhuma, né? Pelo que eu vi no chat, já foram respondidas. Perfeito. Então, tá. Análise de setor. Fora as estatísticas, o que é legal vocês olharem?
Como eu falei, as fontes boas para setor, elas estão aqui no Editor's Choice, então escolha do editor. Se a gente deixar o mouse aqui, o cursor, em cima de setor e clicar em Editor's Choice, ele vai trazer aquelas fontes que eu falei que são boas para setorial, relatório setorial. Então aqui, se eu clicar na More, ele traz também como que essas fontes são atualizadas. Mordor, atualização mensal. EMIS, mensal. Oxford, mensal e trimestral. Então, eles têm relatórios mensais e globais que são trimestrais. BMI, atualização trimestral ou quando publicados globais. Tendências. A Tendências é uma fonte que faz bastante relatório em português. Então, se eu clicar aqui no Tendências, eu vou abrir numa nova guia para a gente não perder esse. Então, eu posso selecionar deixa eu mudar aqui a língua do conteúdo e vou tirar o inglês e português, o inglês e espanhol e deixar só português, tá? Cadê os relatórios portugueses? Deixa eu digitar aqui. Aqui, eu digitei o nome da fonte, eu já conheço e sei que tem relatório em português, então é bom vocês anotarem, caso vocês queiram relatórios em português. Então, eu digitei Tendê, ele já achou a fonte, Tendências Consultoria, relatórios setoriais, aqui estava em inglês, então eu digitei para pegar em português, tá? Então, eu vou abrir relatórios setoriais em português, e aqui ele vai ter os relatórios de transporte, logística, comércio varejista, todos esses aqui de novembro, construção civil, aqui de outubro, então eu vou abrir um deles para a gente dar uma olhada. As fontes, a gente aconselha sempre fazer a busca com pelo menos português e inglês, porque tem muitas fontes que só publicam as mais renomadas, Euromonitor, BMI, elas só publicam em inglês. Então, é legal sempre deixar em inglês. Esse Tendência eu estou mostrando porque eu sei que tem em português e para bastante gente vai interessar, tá? Então, o que ele trouxe sobre transporte e logística? Fluxo de veículos leves, pesados, preço da passagem aérea, fluxo total de passageiros, oferta de assentos, movimentação portuária, preço do frete agrícola, marítimo. Ele traz bastante conteúdo e ele vai ter a versão em português e inglês. Então, é um relatório que a gente consegue em português. Mas o ideal, eu já dou essa dica dos relatórios que tem em português, vocês sempre podem me procurar, mas o ideal é deixar o idioma do conteúdo aqui sempre com o inglês também, senão vocês acabam perdendo algumas fontes, tá? Então, voltando ali em setor, Editor's Choice, eu vou pegar, eu consigo clicar na fonte que eu quero, então aqui, BMI, ele está me recomendando, deixa eu ver se essa fonte tem algum relatório. Então, aqui, de dispositivos médicos, se eu descer de transporte, opa, meu mouse, de transporte e envio, de agribusiness, então aqui pela fonte eu também consigo buscar relatórios. Então, serviços financeiros e bancários. Então, vou abrir mais um relatório da BMI. Aqui você tem setor de seguro, bancário, análise SWOT, asset, ação. Todo esse relatório aqui de 52 páginas da FIT BMI. Tá certo? Então, esse seria um outro jeito de vocês verem quais relatórios importam. Então, vamos supor que vocês querem fazer uma busca de relatórios. Eu ajudei o professor Fabiano numa pesquisa para um trabalho que ele está desenvolvendo, e ele queria, por exemplo, inovação no setor de agro. Então, tanto você pode ir lá e selecionar o setor, como você pode digitar aqui, agricultura, e procurar por aqui, por exemplo, agricultura. Se eu der um Enter,
ele vai me trazer tudo que ele achou com essa palavra. Então, ele vai trazer tanto o segmento, publicações, então, do Ministério da Agricultura. E se eu quiser ver só relatórios, eu digitei agricultura, dei Enter. Eu clico aqui em relatórios, ele vai me trazer só os relatórios que tenham essa palavra, tá? Então, também é uma maneira de vocês fazerem a busca de vocês. Essa barrinha de busca, depois eu quero entrar mais profundamente nela, porque a gente usa alguns operadores de pesquisa para fazer uma pesquisa bem assertiva. Por isso que toda vez que vocês tem alguma coisa, não achar relatório a respeito, me manda. Porque a gente faz muita pesquisa e às vezes é a forma com que vocês estão pesquisando. Então, a gente acha e vai mandando para vocês. Olha, eu achei isso, agora faz a pesquisa dessa maneira. E a gente combina palavras também, que foi como eu ajudei o professor. Ele queria inovação na área de agricultura. Então, a gente consegue aproximar as palavras, agricultura com inovação, e fazer isso. Eu vou ensinar mais para frente aqui, olhando a busca. É claro que todo mundo não vai aprender de cara, mas eu estou aqui para isso e, por favor, toda vez que não acharem, me consultem. Então, aqui, a gente já olhou as estatísticas do setor, os relatórios do setor, e eu recomendei usar o Editor's Choice para ver os relatórios que são sugeridos. Agora a gente vai para o terceiro pilar, que é de país e dados macroeconômicos. Alguém tem alguma dúvida? Então, vou seguir, tá? País. Indo para a parte de país. O que é legal na parte de país? Que vocês conseguem ter alguns dados macro. Então, se eu só deixar o cursor em cima do nome país e clicar em dados macro, tem duas ferramentas que são bem bacanas. Uma é dados macro, que a gente consegue ver, por exemplo, o PIB por indústria. Então, aqui, GDP é o PIB, né? A gente consegue ver o PIB da agricultura, comparar com o de serviços. Então, se eu for clicando, ele vai atualizando no gráfico. Claro que eu estou colocando as informações sem escala aqui, sem necessariamente ter uma escala, então meu gráfico vai ficar meio esquisito mesmo. Mas só para vocês terem ideia que vocês conseguem ver tanto em formato de gráfico, quanto na tabelinha que está aqui embaixo, as informações que vocês selecionaram. Se vocês querem, por exemplo, ver IPCA, vocês podem digitar aqui e ele vai trazer o IPCA do setor de alimentação, do setor de educação. E você clica e vai vendo no gráfico junto com o PIB. Você pode também, né, se você não quer digitar e quer ver tudo que a gente tem, é só vocês fecharem aqui, né? Eu estava clicado no mais, então ele expandiu. Se eu fechar aqui, você vai ver todos os indicadores que a gente tem de produção, de vendas, demográficos, desemprego, comércio exterior, inflação. Todos os indicadores que a gente tem aqui que vocês têm acesso, tá? Por setor, então, produção de gás natural. Vocês podem incluir isso aqui no gráfico para vocês, tá? Vocês conseguem baixar tanto o gráfico quanto a tabela para o Excel, aqui nesse ícone. E para ver os dados macros seria basicamente isso, tá? Caso vocês usam também projeções, se vocês quiserem ver os indicadores que estão sendo projetados, né, o que se espera, existe aqui o consenso de projeções. Então, a gente viu dados macro e consenso de projeções, que eu vou clicar agora. O que é legal desse consenso de projeções? Já está selecionado taxa de desemprego, variação do PIB real, dívida líquida. Então, tem aqui alguns indicadores pré-selecionados. Se eu colocar um mouse em cima, ele vai mostrar a projeção para cada indicador. Então, a projeção vai até 2023, tá? Então, aqui estão os dados de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Então, 5 anos de projeção. E aqui você consegue ver o número e exportar, ver na tabela também, ver através de gráfico e exportar para Excel.
o que é legal dessas projeções? Aqui a gente chama de consenso, porque uma série de organismos contribuíram para essas projeções, bancos, órgãos regulamentadores, então uma série de contribuições, a gente faz uma média e faz essa projeção unificada para vocês. Mas vamos supor que vocês querem saber o indicador que o Banco Safra presume que vai ser o de desemprego em 2023. Você consegue ver isso. Você vem aqui em previsões individuais e está selecionado já aqui o Banco Safra. Então, ele já vai mostrar para você qual que é o indicador que o Banco Safra, a projeção que o Banco Safra deu para esse indicador, tá? Então, aqui está selecionado, na verdade, o PIB, mas a gente poderia selecionar aqui o desemprego. E aí você consegue ver as fontes de todos esses bancos e selecionar outros contribuidores, então Bradesco Asset, HSBC, e vai entrar no gráfico, ó, Bradesco Asset, HSBC, qual foi a projeção individual desses contribuidores, tá? Então, assim, a plataforma tem muita coisa, muito filtro. Não deixem de usar. Se tiverem alguma dúvida ou não estiverem encontrando, a melhor maneira é vocês falarem comigo, tá? Se vocês clicarem nesse link aqui, que é um headset, um fone, vai ter o meu contato. Aqui, na verdade, está a Dariane, que é a gerente antiga, ela trabalha do meu lado. Eu vou pedir para mudar para minha carteira, que eu vou atender vocês, mas ela também pode ajudar vocês, então tem o endereço e o telefone aqui do Brasil. É só entrar em contato, tá? A gente está 100% disponível. Uma coisa importante que eu vou ensinar vocês agora é a pesquisa. Como fazer uma pesquisa de maneira mais assertiva. Então, são alguns operadores de pesquisa que eu acho que professor tem familiaridade, que a gente chama de booleanos. Então, não sei se os associados vão ter essa mesma familiaridade, mas eu vou mostrar um pouco para vocês. Depois eu mando um PDF com todos eles e se ficar complicado, podem me acionar para as pesquisas. Então, por exemplo, se a gente quer inovação e tecnologia no setor de construção, como que eu faria essa busca? Então, a primeira coisa, se eu quiser buscar só construção, eu digitaria aqui construc. Por que construc? Porque construc, eu pego construction no inglês, eu pego construção no português, eu pego construções, todas as derivações dessa palavra, né? Então, eu vou digitar sai errado, construc e colocar asterisco. Se eu colocar esse asterisco, ele vai buscar todas essas derivações que eu falei, todas as derivações existentes para essa palavra. Então, eu não limitei minha busca à palavra construção, exatamente assim, traz plural, traz inglês, traz português. É claro, se o radical fosse outro, em inglês eu teria que colocar o outro radical. Se é papel e paper, ou eu coloco paper e o asterisco, ou eu escrevo papel e paper, né? Or paper. Aí construc e o asterisco é o primeiro booleano. Um similar, um sinônimo que muita informação traz é infraestrutura. Então, eu também quero procurar infra. Só que eu não quero excluir. O artigo tem que ter a palavra construção e infraestrutura. Se eu fizer isso, eu estou restringindo a busca. Eu quero que tenha ou construção ou infra. Pode ter os dois, pode ter só um. Tanto faz. Então, eu vou usar a palavra or, que é do inglês or infra. E vou colocar o asterisco também. Esse grupo de palavras são sinônimos, né? Então, eu criei grupos que são sinônimos, construção e infraestrutura. Então, eu vou colocar isso entre parênteses só por quê? Porque eu quero juntar essas palavras, aproximar esse grupo de palavras do grupo de inovação e tecnologia. Então, eu juntei num parênteses, se eu quisesse achar só construção e infra, seria assim, mas como eu quero aproximar com outro grupo de palavras, eu juntei em parênteses, e vou colocar near. Near vai aproximar as palavras. Depois do near, eu tenho que colocar uma quantidade numérica, porque o near vai me falar
Quanto eu quero aproximar essas palavras? É em 10 palavras? Então, eu digito near 10. É em 20 palavras? É em 12? É em 15? Vocês escolhem. Então, near 15, near 12, que é um número quebradinho, ele vai funcionar. Near 12, aí espaço, e vou criar o outro... Ixi, eu saí, então deixa eu fazer de novo. Construc, or infra, fecha parênteses, near 12, e aí eu vou abrir parênteses e fazer o outro grupo de palavras que eu quero. Então, tecnologia, tech e asterisco, para buscar todas as derivações. Tecnologia em português, né? Então, tecno, e aí asterisco. Opa, desculpa, esqueci do or. Então, tech em inglês, or, tecnologia em português, or, inova, para fazer inovação, or innovation, então com 2 N's. E aí, beleza, já coloquei o que eu queria aproximar. Vou fechar parênteses e vou dar um Enter. Aí ele vai trazer todos os resultados dessa busca. Trazendo todos, ele traz perfil de empresa, setorial. Vamos supor que eu queira ver só os relatórios ou notícias que estão trazendo tecnologia e inovação no setor de infraestrutura. Eu clico aqui em relatórios e aí ele vai me mostrar, ó, innovation em infraestrutura, infrastructure. Então, ele está me trazendo todos os relatórios tratando de inovação em construção. Então, aqui, eu coloquei todo o texto, ele trouxe 500 resultados. Ah, é muita coisa, eu quero ver se tem algo no título e resumo, para ficar mais específico. Aí não tem, então tem que olhar todo o texto mesmo. Mas se é alguma coisa mais básica, por exemplo, a agricultura tinha no título, quando a gente fez com o professor. Então, ele já pega uns relatórios que falam exatamente só sobre isso, porque aqui cita inovação e infraestrutura, não necessariamente o relatório pode ser de maquinário, pode não ser de construção, mas citou inovação e infraestrutura, então ele vai trazer. Notícias a mesma coisa, cliquei em notícias, então ele traz notícias de inovação que cite infraestrutura. Gerdau lança o projeto Gerdau de 15 anos. Então aqui ele vai trazendo uma série de notícias com os filtros que a gente colocou. Então, os operadores são o asterisco, o OR e o near com o número. E a gente coloca entre parênteses quando é grupo de palavras. Uma outra coisa que é interessante, se, por exemplo, vocês querem procurar Camargo Correia. Se você só digitar Camargo Correia, ele vai fazer uma série de notícias de pessoas, Eduardo Camargo. Ele vai sujar muito a busca. Então, se você quer a sequência exata de palavras, você faz o seguinte, você põe entre aspas. Então, Camargo Correia. Ele só vai achar essa sequência exata, ele não vai achar nomes que tragam o sobrenome Camargo. Todas as buscas vão ser da Camargo Correia. Esse é um outro jeito de buscar. E tem um outro operador que é o NOT. Então, quando às vezes a gente faz uma busca e ele suja muito a base, por exemplo, está trazendo licitação, pregão, que não é interessante para vocês, a gente usa o NOT pregão. Não precisa acentuar nem por cedilha, tá? E aí, se eu fizer isso, ele vai fazer um segundo filtro e excluir se tivesse aqui muitas notícias de pregão e licitação. Então, ele excluiria todas as notícias com a palavra pregão. Esses booleanos, eles estão aqui em Search Tips, tá? Eles estão aqui explicadinhos, tá? Alguns elementos para facilitar a pesquisa, mas do jeito que a gente montou um PDF... Obrigada. A gente montou um PDF com exemplos, muito mais didática do que essa, e eu vou pegar a lista de todo mundo que participou e mandar, tá? Então, eu acho que, assim, esse seria o overview das coisas que eu acho mais importante
que vocês mais vão utilizar. Ficou alguma dúvida? Algo que vocês querem que eu aprofunde? Volte em algum ponto? Por enquanto tá indo, tá bom. Tá tudo certo? Deixa eu ver aqui no chat se tem mais alguma mensagem. Ô Moniz, eu tenho uma dúvida a respeito da base de dados. Claro. Eu consigo subir alguma base nossa para fazer match e cruzar dentro da plataforma? Existe essa funcionalidade, mas o pacote de vocês não prevê. Entendi. Eu posso até mostrar, seria naquela parte de benchmark. Então, deixa eu só sair do chat aqui. Então, aqui teve uma parte de empresa que a gente clicou que mostrou benchmark, né? Eu lembro. No setor. Que estava com cadeado. Para vocês nem fica habilitado, provavelmente, mas aqui em meus setores benchmark, você consegue, por exemplo, eu não sei se é essa exatamente a sua pergunta, mas, por exemplo, tem empresas que fazem de investimento e aí elas estão trabalhando em algo sigiloso ou alguma empresa que não divulga o balanço. E aí elas querem subir a informação do balanço daquela empresa e comparar com outras que a gente tem na base. Só que elas não querem que ninguém veja, porque o balanço não é divulgado, eles têm termo de confidencialidade. Uhum. Então, eles usam essa ferramenta que eles importam as informações no Excel e eles conseguem fazer o comparativo de balanço. Não sei se era essa a sua pergunta. Na verdade, o que eu tinha em mente, por exemplo, seria subir todas as empresas, todos os CNPJs que já compraram da fundação. Eu subo para a plataforma para cruzar. Se algum usuário vai fazer um filtro de prospecção com essa finalidade, ele já coloca que seja diferente de igual a não clientes da fundação, por exemplo. Ah, entendi. Teria como você subir um filtro com todos os CNPJs, mas aí você não conseguiria fazer esse diferente de. Porque, por exemplo, se você quiser buscar as informações, número de empregado, telefone, endereço, dado financeiro, de todos os clientes que já foram da fundação, você consegue. Sim. Você não consegue fazer o diferente de. Eu vou Entendi. te mostrar aqui como que faz, tá? Você viria em empresa. Vocês só tem o classificador rápido. Existe uma ferramenta que faz isso, mas eu não sei porque no login de vocês não aparece. Que pode ser alguma coisa do plano que foi contratado, tá? Existe essa ferramenta, mas ela chama classificador avançado. Essa ferramenta eu posso ver, porque talvez a gente consiga incluir sem custo nenhum para você, tá? Aí eu vou anotar e vou ver se eu consigo incluir. Porque a parte de M&A eu sei que é cobrada, né, de fusões e aquisições, mas essa talvez não seja. E aí o que acontece? Chama classificador avançado. Você tem um formato específico do CNPJ, então você não pode colocar ponto. Você tem que colocar só o número, nem barra. Nem... Tem pontuação, tem barra, mas é só formatar. Só formatar no Excel. Então, é a primeira coluna do Excel, você manda só número. Você pode me mandar com ponto e barra e eu tiro para você, tá? Só caso você queira fazer você mesmo. E aí, você vai mandar essa na primeira coluna da primeira aba do Excel. E aí, ele importa. Então, aconteceu esses dias com outro cliente nosso, ela mandou 1.500 empresas. A gente não tinha as 1.500. Tinha 1.200. Mas aí ele vai falar, ó, dessas que você mandou, eu só tenho essas 1.200. Mas toma aqui todas as informações que eu tenho e aplica um filtro. Ela subiu para poder trazer os dados que Exato. tinha na plataforma. Aí ela conseguiu fazer um comparativo, lá ver toda... Para você ver o perfil de clientes da fundação. Exato, isso com é esse legal. propósito é legal. E tem o inverso, eu quero quem não é cliente para prospecção, né? São dois. E até assim, coisas que não estão no pacote de vocês. Se vocês precisarem pontualmente, pode me fazer que eu faço pelo meu login. Então, por exemplo, tem um relatório que saiu, Moniz, que não cita Brasil, mas eu queria do Singapura. Você pode pegar para mim? Claro que eu vou pegar e vou mandar, não tem problema nenhum, tá? Então, podem me pedir essas pesquisas pontuais. Quero fazer um comparativo do perfil de cliente. Mesmo que você não tenha ferramenta, eu tenho lá e eu acesso, faço para você, extraio e te mando a informação.
e eu consigo fazer o inverso também, porque como tem a opção de exportar por Excel, eu posso exportar a base de vocês e cruzar com a minha base. Poderia. Aí a dúvida é, tem uma limitação de export por usuário, pela plataforma? Vocês não têm limite do tipo, você só pode exportar tantos relatórios ou tantas empresas. O que existe é uma limitação da plataforma geral, que é quando você vai exportar aqui, ela só deixa exportar de 1000 em 1000 no Excel. E aí, mas ela já te traz, eu vou mostrar aqui tudo pré-arranjado. E ela deixa exportar até 10.000 por segmento. Você consegue exportar a base inteira, tá? Conseguiria. Mas é claro, como é uma coisa que é o nosso produto, a gente dificulta de alguém fazer a base inteira. Então, como você faria para exportar a base inteira? Você entraria no setor de agricultura e exportar todas as empresas de lá. Aí entraria por setor, porque é 10.000 por setor, né? Então, você entraria por setor segmentado e conseguiria exportar tudo. Eu não pus filtro nenhum, vou clicar em exportar. Tá vendo aqui que ele já vem em intervalo de 1 a 1000? Eu não sei se você tá vendo na TV. Então, aí você exporta a primeira. Na segunda, ele já tá aqui, ó, do 1001 ao 2000. Então, fica prático para você exportar até 10.000. Fica muito prático. Agora, fora os 10.000, você teria que ir mudando de segmento para exportar a base inteira, tá? Mas não tem limite nenhum de relatório, do que vocês podem baixar. Até isso é só uma dificuldade, né? Mas não há limite, tá? Pode baixar tudo. Imagina. Antônio Reis, eu não sei se já foi respondido. Eu acho. No caso de região, é possível selecionar uma específica ou grupo de cidades de uma determinada região, ou tem de ser isoladamente? Não, dá sim, Antônio. Como que dá para você fazer? Região, se for assim, se você quiser, por exemplo, região sul, sudeste, aí você ficaria mais difícil porque você teria que fazer buscas por cada estado. Eu vou te mostrar agora como a gente faz isso, mas você consegue... Empresas dessas que Entendi. Daria para ele digitar a cidade. Então, aqui nesse campo, então, voltando, né? Eu vim em empresa, classificador rápido. Aqui existe o campo cidade. Então, eu vou digitar, por exemplo, não sei, Montes Claros. Tá. Montes Claros, ó, apareceu aqui. Então, eu digitei. Se eu quiser adicionar mais uma, eu posso ir adicionando. Você viu que eu digitei, ele já foi para 900 empresas? Ok. Colocou Montes Claros. Ele quer adicionar outra empresa junto. Janaúba, por exemplo. Janaúba é a cidade. Aí ele vai separar uma de outra com algum sinal? Não. É só ele começar. Ó, eu vou voltar só para a gente. Eu vim em cidade, digitei em Montes. Já apareceu aqui Montes Claros. Aí eu selecionei um espaço, basta e eu já coloco a Janaúba. Ele já dá o espaço, é só digitar de novo. Aí ele vai aparecer Janaúba. Essa, né? E tem limite de cidades para a gente colocar aí no caso? Deixa eu ver aqui, porque eu acho que não tem. Não tem limite. Você pode colocar quantas cidades... Quanto vocês quiserem, e aí vai trazer tudo junto, tudo agrupado. Aí ele vai fazendo filtro. Então, Montes Claros tinha 900. Janaúba foi para 1021. E aí você vai adicionando aí as cidades que você quiser. Aí é no dedo cidade por cidade. Caso você queira ver algo de estado mais macro, teria adicionar mais, estado, aplicar, e aí você digita o estado. E pode ser também por mais, o estado, no caso, eu posso fazer tal qual na cidade, colocar mais de um estado ao mesmo tempo. Pode. Tipo, comprar o estado, eu posso colocar Espírito Santo e alguma coisa do Nordeste, algumas outras cidades, por exemplo. Rio de Janeiro, exato. Entendi. Você pode, ó, ir clicando e adicionando vários estados. Seria a maneira mais fácil, na verdade, de você fazer sua busca por região, seria digitar, talvez, todos os estados. Porque um filtro região sul, região sudeste, a gente não tem, mas... Assim, pode ir selecionando os estados daquele da região. Beleza, obrigada.
Então, eu selecionei Espírito Santo, Rio de Janeiro e Montes Claros, Janaúba. Por isso que ele não achou nada, porque as duas não conversam, tá? Mas agora ele achou. Mais alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver no chat. Como será esse acesso? Um único login para todas as associadas? Isso eu não sei, acho que isso é mais a parte de vocês. Não, a pessoa tem que entrar no portal FDC, colocar o login e senha, em acessos exclusivos, tem base de dados, ali ela consegue acessar todas as bases de dados, inclusive a ENS. Isso, se não estiver cadastrado, até então, entre em contato com o marketing. Respondido? Todas as dúvidas, como tá aí, pessoal? Com marketing e no portal de associados, é isso? Aí, no caso, é direto com... Peraí que eu vou passar para o Carlos, que é do marketing, só um momento. Tá, joia. Ei, Ana, tudo jóia? Oi, tudo bem? Quando você faz o login no portal da fundação, lá no cabeçalho, você faz o seu login normal, mesmo que você usava para algum programa, ou mesmo que você usa para entrar no portal PAEX, quando você fizer aquele login, tem os links dos... Igual tem o link do Canvas, vai ter o link da plataforma, o link de acessos exclusivos. Ah, tá joia. Dentro de base de dados. Então, é o mesmo login e o mesmo e-mail. Tá Basta joia. a pessoa ter um usuário dentro da fundação, seja associado, colaborador ou aluno. Tá joia. Obrigada, viu? Por nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Querem que eu mostre alguma coisa com mais profundidade? Faltou alguma coisa? Algo que vocês queriam ver? Ah, teve uma coisa que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só anotar o que eu fiquei de arrumar aqui, para eu não esquecer quando eu voltar para o escritório. Perfeito. Uma coisa que eu fiquei de mostrar para vocês, a Ana, ela tinha me pedido para mostrar alguma coisa regional, né? Aqui seria o filtro de empresa. Os relatórios setoriais, eles são muito mais nível Brasil. Como a plataforma ela é global, ela tem mais de 200 países, quando a gente olha para os dados, a gente olha de maneira nível país, não nível região, né? Mas existem alguns relatórios que eu olhei que citam algumas coisas por região. Como a Ana tinha me pedido, as duas fontes que citam por região é a FALC e a 4E. Então, eu vou digitar aqui FALC e a gente vai pegar um relatório setorial alimentos. Então, dentro do relatório, ele cita alguma parte do relatório por região. Então, aqui, só para mostrar também mais um relatório para vocês, panorama geral do setor de alimentos, principais participantes, segmentos do mercado e setor relacionados, perfil e comportamento do consumidor, panorama global, tendências e expectativas, panorama geral do setor brasileiro de alimentos, então aqui o índice, ele traz aqui as informações. E aqui, tá vendo? Ele traz as informações também por região. Então, esse é um exemplo de relatório. Não tem nada específico além do filtro de empresas que vocês consigam, mas dentro dos relatórios, alguns fazem essa análise regional, tá? Então, a FALC é uma fonte que faz. Se vocês esquecerem, só me perguntar, eu vou lembrar, eu passo para vocês. Para dados macroeconômicos, a gente tem a 4E. Então, a 4E é uma outra fonte que ela traz dados macroeconômicos por região. Então, aqui dados macro de novembro. Então, aqui, por exemplo, PIB regional, tá? Foram 2 exemplos por região, mas as empresas é o que vocês mais conseguem realmente aplicar filtros. Dentro de relatório, esses 2 falam de região, mas é mais nível país. Tudo certo? Mais alguma dúvida?
Bom, o chat não tem nada. Ana, você acha que a gente passa mais alguma coisa? Tudo certo, pessoal? Perfeito, gente. Então, muito obrigada pela participação de todo mundo. Deixo aí meus contatos à disposição. Usem bastante a plataforma, usem com a minha ajuda. Vai ser um prazer atender vocês. E depois a gente pode fazer calls individuais, eu ajudar todo mundo nas demandas específicas que vocês estão trabalhando, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Obrigado.